Boa noite a toda a comunidade que está conectada. Hoje, como já tínhamos programado, temos aqui à nossa disposição para um bate-papo a Wanda, que é nossa paciente, motivadora e apoiadora da causa, né? E aqui à minha direita está o Marcelo Seneda, que é o nosso dentista, médico bucal, odontólogo, como vocês mais costumem chamar. Bem-vindo, Marcelo, a esse novo mundo da NET. E aqui estamos para falar um pouco da medicina bucal em pacientes oncológicos, pacientes hematológicos, pacientes do transplante, etc. Ou seja, que nesse mundo da quimioterapia, radioterapia, inclusive, né? Que tem muitos pacientes em radioterapia que realmente precisam de um atendimento, um acompanhamento odontológico. Boa noite aos dois. Wanda. Bom, já estou ficando profissional, né, gente? Boa noite a todos. E hoje com direito, sorrisos, todo mundo sorrindo muito, né, com a presença do Dr. Marcelo, que vai nos esclarecer, vai tirar nossas dúvidas em relação aos tratamentos odontológicos possíveis durante a quimioterapia, transplante e etc. Finalizando com um pouquinho de estética, né, doutor Marcelo? Podemos falar tudo que vocês quiserem, estou à disposição. E todo mundo sorrindo. Exatamente. Marcelo, para começar, né, para já começar a entreter o pessoal e o pessoal aí se motivar também a falar, a perguntar. E o bom dessa live o ao vivo é interagir, né, a interação de todos. Qual a importância de fazer uma avaliação pré? Qual o papel de uma medicina bucal no tratamento oncohematológico? Então, primeiramente, eu queria agradecer a você, Breno, você, Wanda, por estar aqui, pelo convite, e a todos que estamos assistindo. É um prazer poder falar sobre isso. É o que eu mais faço, eu trabalho nessa área há 27 anos, e realmente é muito importante discutir-se isso. Hoje, eu costumo dizer, Breno, que o paciente oncológico, a doença câncer é a mesma. Eu falo isso aqui em aulas, mas o paciente oncológico ele é completamente diferente do paciente oncológico de 27, de 30 anos atrás. 27, 30 anos atrás existia o estigma da doença, do nome câncer, e isso foi sendo, graças a Deus, colocado abaixo, e o dentista passou a atuar com maior frequência nos centros de apoio e de tratamento desses pacientes oncológicos. Nós realmente achamos que é muito importante a avaliação do paciente oncológico em todas as fases. O dentista tem um papel importante desde o diagnóstico, não é ele que trata o câncer, mas ele pode ser o primeiro profissional da área da saúde a fazer o diagnóstico, e ele é importante em todas as fases. Na fase pré-tratamento, principalmente, quando ele vai iniciar, é importante ele ter essa avaliação. Por quê? Nessa avaliação, eu tenho que pensar, esse paciente ele vai fazer quimioterapia, ele vai fazer radioterapia, né? Qual a modalidade do tratamento ele vai fazer? E a quimioterapia, principalmente, ela leva o paciente a uma imunossupressão, ou seja, a resistência dele, a imunidade cai. E esse paciente fica sujeito a riscos maiores de infecção, de problemas em boca. Então, na fase pré é super importante, porque eu posso diagnosticar focos de infecções precocemente, eliminar esse foco e liberar esse paciente para o tratamento oncológico, né? Tá. Existem dúvidas, por exemplo, tem pacientes que são de recente diagnóstico, por exemplo, e falam, doutor, eu estava pendente de terminar um tratamento, né? Um implante. Ultimamente você fala muito de implante, né? Tem um paciente que está em um implante dentário. Então, a gente precisa de que vocês avaliem para a doença dele nesse momento é mais importante. Né? A gente vai precisar fazer um tratamento. E vocês fazem uma avaliação, vocês deixam algum processo provisório para ajudar? Essa é uma pergunta muito constante com todos os pacientes que vêm pela primeira consulta, muitas vezes. E essa é uma diferença do paciente agora. Ele vem porque ele busca não só o tratamento, ele quer qualidade de vida durante o tratamento. Esse paciente,
ele questiona você. Então, assim, eu posso fazer implante, eu estou em fase de tratamento odontológico. O que a gente tem que levar em consideração é o momento que esse paciente está vivendo no tratamento odontológico. Eu tenho que pesar que o tratamento sistêmico, ele, naquele momento, ele é muito mais importante que o tratamento bucal. Então, isso é uma coisa. Se eu tenho tempo hábil, né, para realizar esse implante, para realizar esse procedimento cirúrgico, ok, desde que eu tenha conversado com o médico previamente, que nós tenhamos estabelecidos os parâmetros que eu tenho para utilizar, eu posso fazer. O que eu não devo manipular cirurgicamente em momento nenhum é durante o tratamento, após a quimioterapia, porque eu posso estar num momento de maior imunossupressão e o profissional ser um causador de iatrogenia, um problema maior para esse paciente. Perfeito. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui na tela, da nossa amiga, né, esposa de paciente. Sim. Ela fala que o esposo dela está fazendo quimioterapia e se existe algum problema em estar fazendo, e em fazer o tratamento de canal também. O tratamento... Ele ainda não passou pelo transplante, ele está em quimioterapia. Ele está em quimio. O que acontece? O ideal é até que, numa fase entre uma quimio e outra, quando ele se restabeleça do ponto de vista hematológico, que ele saia daquele quadro de neutropenia, né, onde o risco de infecção é maior, que se tenha uma conversa com o médico que está tratando o paciente e falar, olha, pontualmente eu tenho esse paciente com uma indicação de tratamento de canal e eu tenho necessidade de tratar. Nenhum médico vai se opor a isso desde que eu faça no momento adequado. Eu mesma tive que me submeter a um tratamento de canal, Sim. assim, dias antes de fazer o transplante de medula óssea. E meio nas pressas. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui a seguir, que eu gostaria já de, se você me permite, Marcelo, Por favor. que agora nós temos um tempinho curto, né? O que é xerostomia? Bom, xerostomia é a alteração da quantidade de saliva na boca. É uma secura da boca. E xerostomia, ela pode ser causada por alterações de redução do metabolismo, alterações hormonais. A mulher, na fase de pré-menopausa, menopausa, ela tem início de xerostomia. O homem, com o envelhecimento, começa a ter uma xerostomia, que isso é gradual e nós não percebemos. Entendi. Mas os pacientes que são submetidos a quimioterapias, a radioterapia na geometria do pescoço, tem um aumento dessa secura de boca. Ok. Temos aqui a seguir, e assim em seguida, posso, doutor Breno? Eu podia amadurecer mais essa xerostomia, como a gente combate isso aí, né? Então nós vamos até hoje, né? Um pouquinho, né? Tá bom. 50 perguntas, viu, gente? Fica aí que a gente está aí. Como a gente pode melhorar essa xerostomia? Bom, além das causas que eu falei, existem mais de 500 medicamentos no mercado hoje que são promotores da xerostomia, eles aumentam essa secura de boca. E existem também no mercado lubrificantes específicos que podem dar uma condição melhor de lubrificação dessa mucosa bucal, né? Porque a saliva, além de tudo, ela não é só um lubrificante bucal. Ela tem imunoglobulina, ela tem enzimas, ela tem proteínas que ajudam a manter aquela estabilidade daquela mucosa. Quando eu perco essa saliva, eu tenho uma chance aumentada, por exemplo, de infecções fúngicas. Então, existem produtos específicos, a maioria deles hoje de fácil acesso e a grande maioria sem álcool em composição, para não agredir ainda mais essa mucosa. Bem, doutor Breno, nós temos aqui a Carmen. Oi, Carmen, boa noite, tudo bem? A Carmen de Matos. Carmen, tudo bem? Minha amiga e paciente MO. Ela quer saber sobre a laser terapia, se é ideal para o tratamento da mucosite. Eu acho que aqui tem duas perguntas. Se é ideal, e temos o tabu dos convênios pagarem ou não, que isso é importante. Sim, né? Bem colocado, doutor Breno. Sim. Os convênios, como sempre, né? Bom, o laser, ele é utilizado, vem sendo utilizado em oncologia especificamente há aproximadamente de 17 a 20 anos, já tem sido utilizado com maior frequência, vamos dizer assim, para tratamento de mucosite, e ele é bastante efetivo, tanto na fase de prevenção quanto tratamento da mucosite em si.
né? Na prevenção, por quê? Porque ele inibe, quando eu faço laser naquela mucosa que está sendo agredida pelo quimioterápico ou pela radioterapia, ele inibe um pouquinho a liberação de citocinas e componentes pró-inflamatórios, né, para que todos entendam, vamos pôr entre aspas, são venenos, ou seja, que são produzidos e que, de certa forma, podem levar à morte celular mais rapidamente, aparecimento de feridas, né, e ele faz com que ocorra o aparecimento dessa ferida mais tardiamente. Ou para tratamento mesmo, ele alivia a dor em ser imediato, os pacientes que são submetidos a esse tratamento relatam isso de pronto, e eles aceleram o processo de cicatrização. E o custo disso, Marcelo? Porque parece que saiu no rol, os pacientes têm direito, muitas vezes falta de informação, não é verdade? Até janeiro de 2016, todos os procedimentos de laser terapia, todo o tratamento de prevenção de mucosite que nós fazíamos nos nossos pacientes, eles eram cobrados porque não existia cobertura de plano de saúde. Mas em janeiro de 2016, a ANS colocou no rol de procedimentos a laser terapia como um deles. Então, quando o hospital ou a clínica que se faz tem um acordo prévio de convênio, essa liberação é muito rápida. Senão, o que a gente faz? Isso é cobrado e o paciente faz de forma de reembolso, mas tem conseguido com muito mais sucesso do que se conseguia anteriormente. Essa mensagem é importante. Hein? O paciente tem direito no rol, os pacientes que têm convênio podem solicitar o seu tratamento, o seu cuidado. Pessoal, eu vou intercalar, desculpa. Eu gostaria só de fazer um parênteses, que quando você faz no hospital, às vezes para o paciente também não fazer uma cobrança indevida de que, olha, eu vi isso, tem que pagar. Não, muitas vezes depende do acordo prévio do convênio com a instituição. Se não tiver, o dentista tem que fazer a cobrança de honorários de forma privada e depois esse paciente vai com relatório solicitando o reembolso. Vamos passar para uma coisa mais prática agora. Sim. Yolanda, até os pacientes perguntaram para ti, você que está bem conectado, quais são os cuidados básicos, né? Perguntaram. A respeito dos cuidados odontológicos antes, durante e depois do tratamento. E aí, doutor Marcelo, a gente já poderia falar também, você poderia falar sobre os implantes dentários, as cirurgias mais invasivas, falar também sobre o uso de aparelhos odontológicos durante a quimioterapia, enfim. Eu estou tentando colocar numa pergunta só essas três perguntas. Bom, o preparo desse paciente para iniciar um tratamento oncológico, ele começa com um tratamento periodontal, que é o tratamento da gengiva, tecido de suporte, né, dos dentes, começa com a gengiva. 80% a 90% da população tem algum grau de doença periodontal. Que em um paciente rígido, isso muitas vezes não tem tanta agressão para aquela mucosa. Mas tem que pensar que no paciente oncológico, que vai ser levado a uma imunossupressão, coisas mínimas podem se tornar muito agressivas, né? Não que a bactéria, que os micro-organismos que estejam na boca se tornam mais agressivos, mas eles têm a percepção de que o meu sistema, os meus soldados estão enfraquecidos e ele pode se manifestar, que é a infecção por nisso. Então, fazer um tratamento periodontal é importante, remover focos de infecção, raízes que têm residuais, por isso que é importante ver previamente. Às vezes, quando eu tenho necessidade de fazer um tratamento e uma necessidade urgente de iniciar a quimioterapia, muitas vezes eu tenho que sacrificar, extrair dentes que em uma condição normal eu tratar de hormonal. Então por isso que é importante essa conscientização de que a boca faz parte do teu corpo. Assim, eu brinco com o paciente, é o canal de entrada, é o veículo de entrada para tudo. Então, estar com a boca em ordem para começar o tratamento é extremamente importante. E esse cuidado durante o tratamento? As pessoas perguntam que tipo de escova, qual é o cortório que você vai fazer. Existem aqui as perguntas sobre o tipo de escova, se é uma escova mais macia, e aí já falando, você já falou do sangramento,
temos aqui pacientes que perguntaram sobre sangramento. Então, o fato de eu ter uma doença periodontal, eu tenho um aumento do processo inflamatório. Na inflamação, eu tenho um aumento da vascularização. E é uma ideia errada que muitas vezes você, deve ouvir de pacientes assim, bom, minha plaqueta está baixa, não significa que eu vou sangrar. Não, ter plaqueta baixa não significa que você vai ter sangramento. Mas se eu tiver uma doença periodontal, que eu tiver um aumento de vascularização e promover um trauma local, é lógico que esse sangramento, as chances são maiores. Então, usar a escova extra macia, tem várias no mercado, né? Hoje, nesses anos todos, esse progresso que a medicina tem apresentado, ela tem proporcionado também o quê? Com que as empresas investissem mais em produtos para tratamento desses pacientes. E existem produtos específicos para pacientes oncológicos, né? Existem tratamentos específicos. Começou com saliva artificial, que eram feitas em farmácias de manipulação lá atrás, e à medida que, na realidade, a sobrevida do paciente foi aumentando, esse paciente está vivendo mais, surge a necessidade, eu preciso ter qualidade de vida, e nós temos essa necessidade de ajudar o paciente. A Milena, tudo bom? Ela pergunta, ela fez transplante em julho, a Milena que está conosco, e ela pergunta se ela já pode extrair os dentes do siso, e se existem exames específicos que ela deve fazer antes desse procedimento. Bom, Milena, primeira coisa que nós precisamos saber, teu médico precisa estar conectado do ponto de vista de comunicação com o seu dentista. Por isso que a gente pede, isso é extremamente importante, esta comunicação. Você precisa de uma radiografia, lógico, panorâmica ou uma periapical, mas para ver a condição que esse dente está, a indicação, e se tiver, do ponto de vista clínico e hematológico, tudo ok, não existe problema nenhum. Você só tem que fazer uma antibiótico terapia prévia, profilática, e fazer o tratamento e um acompanhamento mais de perto. A diferença é que nós consideramos pacientes como você e pacientes em condições clínicas especiais. Isso exige que eu tenha um foco mais rígido sobre o seu tratamento. Vamos pensar uma coisa agora, mudando um pouco o tema. Tá? Estamos em março, é um mês de conscientização a nível mundial do mieloma múltiplo. Sim. Dentista e mieloma múltiplo, estreita relação. Tá? A maioria dos pacientes do mieloma múltiplo vão usar bifosfonatos. Chame-se Zometa, Arédia, para melhorar, o que for. Aqui existe muita dúvida desses pacientes. Manipulação dentária. Quais são os tipos que podem e que não podem? E quando estão em uso, quanto tempo depois? Faz quanto tempo usa o Zometa, né? Pode gerar complicações nos casos da face, especificamente da mandíbula, é isso? Nós temos hoje tratado o paciente com Zometa da mesma forma como nós temos tratado desde sempre o paciente que vai fazer radioterapia. Eu hoje vejo o paciente Zometa com uma necessidade de se passar por uma avaliação prévia antes da primeira dose da droga. Por quê? Porque isso não só para pacientes com tumores de mama, não só para mieloma. Homens com tumores de próstata, câncer de pulmão, essas são as doenças que o paciente pode tomar o Zometa. Então, essa é uma droga que ela age no metabolismo ósseo, né? Se eu não quero ter doença óssea, eu tenho que inibir a célula que corrói, que come aquele osso. Só que o mecanismo de cicatrização, né, daquele osso, ele é interdependente. Para que eu tenha a reabsorção, eu ativo por um outro mecanismo a reabsorção, que é uma remodelação. Então, tratamento de extrações dentárias, implantes, e tudo que eu vou fazer cirurgicamente, que eu vá expor o osso, o ideal é que eu faça isso antes de iniciar o uso da droga, né? Durante o uso, proibido tocar nos dentes. Durante o uso de bifosfonato Zometa, que é o mais difundido entre todos os pacientes. Vai ter um assim, Não, durante o uso do tratamento desse paciente é um paciente normal. O que eu não devo fazer é nenhum tipo de tratamento que vá ter exposição óssea. Cirurgia, uma limpeza dentária pode. Tratamento dentário, canal, prótese, tudo isso é um tratamento normal. Bom, levando em consideração o meu próprio caso,
que eu nem conversei com o doutor Breno. Há uma semana antes do TMO, eu tive que extrair um dente sadio, apenas era necessário um tratamento canal, como você falou. Mas eu tive que optar entre fazer o TMO e extrair o dente. E eu extraí o dente. Um ano depois, eu me submeti a um implante dentário, o que deu tudo certo. Você já estava fazendo uso do Zometa? Não, ela ia para o transplante. Assim, Na avaliação pré-transplante, tinha um dente que não estava bem e não um canal. Ela ia entrar no transplante pensando nesse dente ruim. Ou adiar o transplante, que a doença não tem esse tempo. A doença não tem tempo, exatamente. Perfeito, você teve que sacrificar uma estrutura dentária que estava ida ou que teria condições de ser mantida e fez o implante no momento oportuno. Se você tivesse feito o transplante e logo em seguida tivesse que ter começado o Zometa, por exemplo, aí existe uma contraindicação. Tomei uma única dose. É lógico, e por isso, mais uma vez, o que eu tenho frisado aqui, que é importante, é a comunicação médico, profissional e paciente. Porque senão, qualquer desvio de atenção nesse diálogo pode ter um prejuízo muito maior. O paciente está curado do problema maior, que é o problema oncológico, e sofre muito, né, com o efeito colateral da doença. Ele sofre muito mais do que com a doença. A Rafaela está dizendo, né, Rafaela Martins, que nós estamos falando do Zometa, de Arédia e os bifosfonatos geral. Vai causar os mesmos males. Vocês falam do Zometa, mas tem várias pessoas que utilizam esses outros. Exatamente. Inúmeros. A classe é bifosfonatos. Eles podem ser zolendronato, pamidronato, aredonato, vários. Seja o Zometa, porque é o mais difundido. E quando os pacientes têm insuficiência renal, geralmente usam ou redução de dose do Zometa ou usam o pamidronato, que é mais chato porque tem que fazer infusão endovenosa em 4 horas, então é mais chato. Mas também tem os orais. Tem alguns que são orais. E lembrando que não é só em pacientes com mieloma múltiplo. Como falou, são pacientes com tumores ósseos, ou tumores que podem dar metástase óssea, mas lembrar que são, inclusive, pacientes, ou não pacientes, em menopausa, que estão fazendo uso para a osteoporose. Mulheres com osteoporose. Osteopenia. Exatamente. Que estão fazendo uso do bifosfonato. Se tiver algum dentista que estejam também nos assistindo, quando uma paciente diz que tem osteoporose, que está fazendo um tratamento médico, acompanhamento, é extremamente importante nós pesquisarmos se ela está tomando algum medicamento dessa família, né? Porque a diferença de um para outro é que o Zometa seria, grosseiramente, um tiro de canhão, o outro é um tiro de chumbinho, mas ele é prolongado, é uma coisa constante. E essa droga ela é cumulativa, ela vai se depositando no osso e com o passar do tempo o efeito é o mesmo. Os pacientes têm um medo muito importante que os hematologistas, os oncologistas falam, né? Osteonecrose e mandíbula, que é o problema mais grave. Bastante. Muita gente tem essa dúvida e vai perguntando. Explica a osteonecrose e a gente recorre a vocês, né, para tentar resolver esse problema quando ocorre. Essa necrose ela é vista principalmente em pacientes com o uso do Zometa. Começou com Arédia, essa percepção, que são drogas mais potentes. Então, lá atrás começou com Arédia, depois Zometa, e os primeiros trabalhos foram no início dos anos 2000. E depois, 2001, 2003, explodiram trabalhos que todos os serviços de oncologia que tinham dentistas no mundo afora começaram a descrever casos específicos de exposição óssea. E muitas vezes o paciente não tem doença periodontal, não tem cárie, não tem fratura nenhuma, e isso acontece. O paciente muitas vezes queixa-se de dor, vai no dentista, você examina clinicamente, ele não tem nada clínico, faz radiografia, não apresenta nada inicialmente radiograficamente, e você faz um controle de um tempo expõe aquele osso. Né? Porque essa droga também mexe com a angiogênese, ou seja, com a formação de vasos sanguíneos. Então você tem uma menor nutrição daquele osso. E muitas vezes, a boca, como é uma área contaminada, via gengival, uma bolsa periodontal, por isso você contamina aquele osso e expõe. Ô Chicão, tudo bom, Chico? Boa noite.
O Francisco Rodrigues Souza, muito conhecido da comunidade, está aqui com a gente também. E ele gostaria de saber qual é a quantidade certa de Zometa, mas exatamente no que? Quantidade certa? Para quê? O quê? Em dosagem ou em... Em tempo. Dosagem é a de bula que é protocolo mundial. Isso não se modifica. Normalmente os pacientes utilizam por 2 anos, o paciente do mieloma. Eu falo do mieloma, não faço tumores sólidos, eu não sei como utilizam. Eu sei por 2 anos. Não sei como utilizam nas metástases de outros tumores. Mas na hematologia a gente usa os bifosfonatos por 2 anos seguidos. E esse é o mínimo. Depois você pode ir espaçando, inclusive, a trimestral. E por que continuar espaçado, mas continuar dando? Porque, explico para vocês aqui, o tratamento do mieloma, basicamente, você pode ter novas drogas, velhas drogas, mas a única que não sai é o corticoide. E o corticoide causa osteoporose. Então, você vai sempre estar exposto a uma osteoporose. E a gente tem que evitar isso. E o Zometa evita fraturas. Os estudos clínicos evitam fraturas, sejam elas patológicas, sejam elas por osteoporose. Por isso que as pessoas com osteoporose menopáusica também utilizam esse tipo de medicamento. Tá? Deixa eu dar uma alô para Sula Souza. Ela diz que morre de medo de dentista. E depois das sessões, todos enfraquecem. O que você acha sobre isso, doutor Marcelo? Os dentes enfraquecem? Como assim? Sula, nós não mordemos, não precisa ter medo da gente. Nós estamos aqui para ajudar vocês também. Isso é mito. Né? O que acontece muitas vezes é que o paciente que faz um tratamento oncológico, o tratamento oncológico, ele é um tratamento bastante difícil em todos os sentidos, no sentido de que você tem medicamentos, que muitas vezes ele é prolongado, isso causa um estresse, ele é difícil do ponto de vista emocional. Eu costumo dizer que o paciente oncológico, ele é quem tem a doença, é quem sente a doença, mas a família fica doente. Né? Porque o câncer é uma doença que, como fala com o paciente, ela atinge toda a célula familiar. E muitas vezes nesse processo, durante o tratamento, o que acontece é que o paciente às vezes nem percebe, mas ele deixa de promover uma higienização adequada, ele deixa de se cuidar de forma adequada. Ele está tão preocupado, tão tenso, que ele foca somente a doença e muitas vezes ele esquece de que ele tem que tratar a boca também. Né? Preventivamente, o que a gente quer é prevenção. Prevenção, na realidade, é a palavra do momento na área de saúde. Exatamente. Uma outra pergunta aqui. Posso? Vamos, inclusive, para ir finalizando. Sim, senhor. Então você tem 2 perguntas. Duas perguntas importantes. Lesões e feridas na boca podem ou devem ser sempre consideradas como sinal de câncer bucal? Eu não sei se... Não necessariamente. O que nós devemos suspeitar? Toda lesão que aparece na boca, principalmente lesões ulceradas, lesões eritematosas e lesões brancas, que, findado um prazo de 10 a 15 dias, não tiveram a sua cicatrização. Essas lesões que persistem por muito tempo, essas tem que procurar um profissional da área da saúde, tem que procurar um dentista para fazer uma avaliação. Se for o caso, fazer uma biópsia dessa lesão para ter um diagnóstico, dar o nome, para assim depois estabelecer uma forma de tratamento adequada. E a última é um pouco de estética, né, gente? Hoje nós estamos na era do clareamento, na era das lentes de contato dentárias, é isso, sabe? Nós podemos ter acesso a esse tipo de... Vamos falar de uma estética num contexto geral, tá, para a gente ir finalizando essa reunião de hoje. Inclusive os antigos, os pacientes começam químio ou transplante e estão usando os aparelhos. Os aparelhos. Tá. Devemos tirar o tratamento do transplante ou não, e depois passamos para a estética moderna. Isso. Primeiro, assim, o que tem que ficar muito bem esclarecido, assim, nem todo quimioterápico promove o quadro de mucosite clássico que a gente vê úlceras, feridas na boca. Então, se o paciente vai fazer um tratamento e que a gente sabe que aquela droga específica que ele vai tomar não promove esse quadro ulcerativo, não, eu acho que a única coisa é que ele tem que cuidar muito mais da higiene da boca.
Quando o paciente vai fazer tratamento, por exemplo, de um câncer na região de orofaringe, boca, Sim. aí, assim, nesse caso, ele vai fazer quimioterapia, ou muitas vezes faz cirurgia, quimioterapia e hoje terapia e quimio associada à boca. Esse paciente, eu sei que vai promover, vai ter mucosite como efeito colateral. Então, nesses pacientes, se ele estiver usando aparelho, eu indico sim que faça a remoção do aparelho. Por quê? Porque esse aparelho vai ferir ainda mais a boca dele no futuro. A mucosa está mais suscetível. Mucosa mais friável, mucosa mais sensível. Né? Então, Perfeito. tem que pensar nisso. E a estética moderna, que a Wanda comentou? O paciente pode fazer sim, não tem problema nenhum ele fazer uma reabilitação protética. O que nós temos que, mais uma vez, eu gostaria de deixar usado é qual o momento que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer uma faceta laminada uma fase que eu estou na maior imunossupressão. Por quê? Para que eu vou correr Até risco? por uma questão de Exatamente, prioridade. prioridade. Nós temos que priorizar. Neste momento, a prioridade é o meu quadro clínico geral, eu me ver livre da doença. Perfeito. O resto a gente trata depois. Perfeito. Eu acho que foi um bate-papo bem interessante, né? Foi. Foi bem esclarecedor, tira dúvida de muita gente. Sim. Quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, deixa um comentário aí na página. Nós respondemos. E o Marcelo vai respondendo pouco a pouco, vai tirando as dúvidas. Eu acho que é bem interessante esse assunto, bem importante e às vezes pouco falado. Sim. Obrigado a você, Marcelo, por dispor desse tempo com a gente. Obrigado a vocês pelo convite e a vocês pelo tempo de vocês com a gente aqui. E a essa dupla dinâmica aqui que está sempre presente, sempre movimentando e sempre tentando esclarecer dúvidas e trazer novas... É uma forma de contribuição pelo mês de mieloma múltiplo, de conscientização, é que a saúde ela envolve, né, físico, mente e... É verdade. Então, saúde total, né? Obrigada. Boa noite a todos, né? Espero na próxima semana, a gente não anunciamos o assunto, vai ser anunciado em breve, e a gente se vê a semana que vem, já sabe, o hashtag Vencendo Mieloma, isso vai acompanhando todas as lives e todas as nossas publicações, tudo que vem, que é feito para vocês e para vocês. Boa noite. E quanto mais a gente sorrir, mais feliz nós seremos, né, doutor? Exatamente. Boa noite a todos.